Olá pessoal, meu nome é Fernando Matos e na aula de hoje nós vamos ver o princípio da não cumulatividade. O que seria o princípio da não cumulatividade? Qual é a definição do princípio da não cumulatividade? O princípio da não cumulatividade é um princípio tributário constitucional que prevê o seguinte: o valor pago do imposto na operação anterior poderá ser compensado com o valor devido na operação subsequente. Para exemplificar, eu vou utilizar o ICMS como um exemplo. Ou seja, quando você adquire uma mercadoria, essa mercadoria vem com ICMS. Aquele ICMS que você pagou na compra, você vai poder se apropriar daquele valor e compensar com o ICMS devido na operação subsequente. Vamos ver isso materializado num exemplo a seguir. Pois bem, no slide que aí está, eu faço uma simulação de uma cadeia produtiva em que a indústria está no Espírito Santo, em que o distribuidor está no Rio de Janeiro e o varejista está em Minas Gerais. Observe que quando eu faço uma venda de R$1.000, e aí para efeito desse slide, para efeito apenas desse exemplo, nós vamos usar um ICMS único, tanto para a compra quanto para a venda, tanto para as operações internas e interestaduais. Nós vamos usar uma única alíquota de 10%. Ou seja, quando eu vendo uma mercadoria por R$1.000, eu destaco nessa nota fiscal R$100 e recolho para o Estado do Espírito Santo. O contribuinte carioca, ou seja, a empresa do Rio de Janeiro, quando recebe essa mercadoria, ele separa desses R$1.000 aquilo que é custo daquilo que é imposto recuperável. E o imposto recuperável passa a ser para a empresa um crédito. E aqui um crédito que nós estamos vendo de R$100. E os 900 vai ser custo. Lá na frente, na operação seguinte, ele vende essa mercadoria por R$1.300. Ao vender essa mercadoria por R$1.300, ele vai destacar na nota fiscal, como a gente está usando uma alíquota de 10%, ele vai destacar na nota fiscal 130, que é o valor devido. Mas ele só vai recolher para o estado do Rio de Janeiro a diferença, ou seja, 130 pela venda, com menos 100 pela compra, ele só vai recolher de ICMS efetivamente R$30. A mesma situação vai acontecer aqui no varejo. Observe que o varejo adquiriu essa mercadoria por R$1.300. Desses R$1.300, R$130 era ICMS, que ele vai colocar na conta ICMS a recuperar. R$130 é um direito. E lá na frente ele vende ou revende essa mercadoria por R$1.700. A 10%, ele passa a dever 170 para o estado de Minas Gerais. Como ele tem um crédito de 130, ele vai recolher a diferença, ou seja, ele só vai recolher 40. Esse é o princípio da não cumulatividade, que permite que os impostos das operações anteriores compensem com o imposto da operação seguinte. Com isso, ele evita que a tributação seja escalonada, seja elevada. Observe que na primeira operação, se não fosse não cumulativo, a primeira operação seria 100, a segunda operação seria 130, a terceira operação seria 170. Se nós somarmos as três operações aqui, vai dar R$400. E se nós aplicarmos aqui a não cumulatividade, como foi aplicado, a gente vai ver que na primeira operação aplicou-se 100, na segunda operação aplicou-se 30 e na terceira operação 40, ou seja, 170. Ou seja, uma das benécias do princípio da não cumulatividade é evitar a tributação exponencial. Por outro lado, o princípio da não cumulatividade traz para o contribuinte ou para as empresas um certo grau de complexidade, porque você vai ter que se preocupar em tratar da legislação da entrada e vai ter que tratar da legislação da saída. E o outro fato que ocorre, que desagrada e muito, na verdade, é que, observe que esses R$100 que foi pago para o estado do Espírito Santo, o estado do Rio de Janeiro, que inicialmente só ficaria com 130, vai ter que abater desse seu valor R$100 que estão no cofre do estado do Espírito Santo. Ou seja, isso é uma das coisas que vem desagradando os estados, onde nasce aí a famigerada ou a famosa guerra fiscal. Mas vamos ver no slide seguinte como é que a gente processa
essa não cumulatividade? Pois bem, nesse slide a gente vai ver como se contabiliza tanto a compra quanto a venda de mercadoria utilizando um imposto não cumulativo. Especificamente, nós vamos continuar tratando com o ICMS. Na compra, ou seja, na aquisição de mercadorias, a gente tem que atentar para o CPC 16. O que o CPC 16 diz? Que será levado a estoque de mercadoria todos os valores pagos, exceto os impostos recuperáveis. Ou seja, um imposto recuperável é aquele imposto não cumulativo. Sinônimo de recuperável é não cumulatividade. Então, naquela operação anterior que eu comprei por R$1.000, em que tinha R$100 de ICMS, que o ICMS é um imposto recuperável, eu tenho que tirar esse valor do estoque e levar isso a ICMS a recuperar, que é uma conta de ativo, é um direito, logo me dá, perante ao fisco, um crédito de R$100. Já na venda, eu tenho 3 movimentos que eu faço na venda. Um é o reconhecimento da receita, em que eu faço débito caixa, crédito receita de vendas, e imaginando aí um valor de R$1.300. Dentro desses R$1.300, mais uma vez, eu tenho 130 de ICMS. E aqui eu vou destacar o valor do ICMS devido. Debito despesa com ICMS, 130, credito ICMS a recolher, R$130. Observe que esse lançamento é que vai gerar para mim um débito junto à receita de 130. Por último, tem aqui a baixa do estoque. Se eu vendi uma mercadoria, eu tenho que dar baixa nesse estoque a preço de custo. E aí eu debito o custo da mercadoria vendida, que eu comprei por 900, vou debitar 900, credito o estoque. Pois bem, observe que o que nos interessa está aqui nesse campo amarelo, que é exatamente o que nós chamamos de apuração. Eu vou apurar o valor do ICMS a recolher. E eu tenho aqui um débito de 130 pela venda e tenho aqui um crédito de 100 pela compra. Débito de 130 é valor a recolher, crédito de 100 é valor a recuperar. Como eu tenho mais a recolher do que a recuperar, eu faço a subtração dos dois e vou ter que recolher, porque o recolher é maior, eu vou ter que recolher R$30 para o estado do Rio de Janeiro. Isso se dá através da apuração do imposto. O princípio da não cumulatividade faz nascer a apuração do imposto. Pois bem, pessoal, essa é a aula do princípio da não cumulatividade e nós nos vemos em breve aí. Até lá!